Olá a todos, estamos aqui para mais uma videoaula para os alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé, na disciplina de História, onde hoje abordaremos o renascimento cultural, que é o momento que inicia o contexto da história moderna. Sejam bem-vindos e tenhamos uma boa aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar do Renascimento, que também é conhecido como Renascimento Cultural. O Renascimento é um movimento artístico que está presente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É um movimento que marca essa transição. É um daqueles acontecimentos que mostram para a gente que a Idade Média está sendo desagregada e estamos mergulhando na Idade Moderna. E quando a gente vai definir, a gente vai conceituar Renascimento, nós vemos que ele é movimento cultural, artístico, filosófico, literário, científico, caracterizado pela valorização do homem. Durante a Idade Média, nós vimos que a vida tinha uma brevidade. O importante era sobreviver. O próprio modo de produção agrícola, que não produzia excedentes, determinava, apontava para a gente na direção de que não vamos ter, não se pensa no futuro, não se pensa em excedentes. Então, agora, o homem começa a valorizar a sua condição. Ele começa a pensar de forma futurista. Ele começa a pensar no futuro. Essa é uma mudança de pensamento. O pensamento na Idade Média era da brevidade da vida, que você não se deveria se importar com a vida terrena, mas deveria se preocupar em salvar a sua alma. Agora, essa mudança de pensamento da Idade Média vai gerar um outro conceito, uma nova forma de pensar na Idade Moderna. Nesse contexto, nós vamos ver que as mudanças da forma de pensar vão envolver, na Idade Média, o coletivismo que muda na Idade Moderna para o individualismo. Na Idade Média, para o espiritualismo, a preocupação com as coisas espirituais. Na Idade Moderna, para o racionalismo. Na Idade Moderna, o ascetismo, o pensamento cético, de que não se deve buscar prazeres. Na Idade Moderna, vamos ver avançar o hedonismo, ou seja, a busca da felicidade aqui na vida. Na Idade Média, o pensamento religioso era teocêntrico e vai passar para o antropocêntrico, que é a valorização do homem, do ser humano. Né? A busca de condições, de melhorias das condições desse ser humano. E aí nós vamos ver surgir esse pensamento na Itália, principalmente. A Itália é uma região onde existe uma heterogeneidade de ideias devido aos mercadores. Aqui, o desenvolvimento econômico das cidades italianas, onde surge a burguesia, vai fazer com que essa região seja uma região rica em pensamentos, inclusive vindas do Oriente. Daí, nós vamos ver que a consequência disso, vamos ver que há uma disputa econômica, política e cultural entre as cidades italianas, onde surgem o pensamento dos mecenas. O que são os mecenas? Os mecenas são pessoas que entendem que a cultura tem uma função social. Por isso, eles sustentam os artistas, eles bancam os artistas, eles financiam os artistas.
Então aqui, ó, mecenas, financiadores, protetores, difusores da arte renascentista. Geralmente eram burgueses, mas também tinham nobres e a própria igreja. E aí o artista começa a ter uma função dentro dessa sociedade. Os mecenas buscavam prestígio e reconhecimento. Atenta para esse detalhe, meus alunos do pré-vestibular, porque a ideia do mecena geralmente é questionada para nós sendo apenas os burgueses. Não, os próprios nobres buscavam contar as suas histórias, buscavam uma mudança no pensamento, de um conforto, de um luxo. Então, para isso, eles queriam registrar a sua história. Nesse contexto, nós vamos ver surgir entre as características, essa lista de características, nós vamos ver surgir o humanismo. O humanismo envolve aqueles que valorizam o homem, antropocentrismo. Então, o humanismo apresenta uma nova classe social chamada humanistas, que tem as seguintes características: a valorização do homem, aqui ó, abaixo, o antropocentrismo, com uma característica muito forte. Nova relação entre o homem, a natureza e o divino. O homem agora, ele começa a ser apresentado como aquele que controla a natureza, aquele que domina a natureza. Então, ele tem uma coisa divina. Tem um discurso que aparece muito no Renascimento, que é de que o homem é a mais perfeita obra criada por Deus. Aproveitando que nós estamos tocando nesse assunto, entendamos que o Renascimento não é nenhuma revolução social. É apenas uma mudança de pensamento cultural. Temos ainda características dos humanistas, que identificam para nós, os humanistas, a crença na capacidade humana de transformação, de mudança, o retorno à antiguidade clássica, iria se voltar lá na antiguidade clássica, onde Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles filósofos discutiam a importância de se valorizar a vida, de se conhecer a vida, e o que nos leva à próxima característica, a valorização da razão, do pensar, do entender, e a valorização do eu individual. Então, essa é uma mudança que marca bastante esse momento. E que nós vamos ver agora as características mais marcantes desse momento. Uma característica importante, e a gente costuma dizer na história, o carro-chefe do Renascimento é o antropocentrismo. Antropo, o homem, centrismo passa a ser o centro do pensamento, da compreensão. A filosofia resgata, nesse momento, a importância de se conhecer e de valorizar o humano. Ou seja, característica, valorização do homem enquanto criação divina. Oposição ao teocentrismo, onde o centro de todas as decisões, de todas o pensamento, a forma de pensar, era Deus. Agora está se transformando. Não é uma negação de Deus. Atenta para esse detalhe. Isso às vezes é questionado para a gente. O homem no centro das atenções do artista. Não, as imagens, como a gente vê nessa imagem do Michelangelo, de 1475, que está presente na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, no Vaticano, as imagens passam a ser mais humanas, com características, com linhas mais humanas. Até o nome dessa obra é a criação de Adão. Então é Deus criando Adão. Até Deus ganha a forma humana. Então essa é uma característica que mostra a valorização do ser humano nesse novo contexto. Outra característica é o que nós chamamos de classicismo. Retorna-se, volta a se discutir os valores clássicos da filosofia grega e romana. Os artistas renascentistas se inspiram na arte e cultura, de maneira geral, dos gregos e dos romanos. Isso chamamos de classicismo. Nós vamos ver
nessa obra de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, mostra um quadro, uma pintura do Rafael Sanzio, onde ele valoriza, ele apresenta imagens sobre a Escola de Atenas. Passaram a retratar elementos, personagens da Grécia e da Roma antiga. Isso é classicismo. Platão e Aristóteles, respectivamente, no centro do afresco da Escola de Atenas. Essa imagem aqui, essa imagem está aqui, bem no centro, bem lá dentro. Então, é um resgate da cultura clássica greco-romana. Outras duas características do Renascimento são o individualismo e o hedonismo. No individualismo, nós vamos ver uma mudança em relação à Idade Média, onde o indivíduo se opõe ao coletivismo da Idade Média. Agora, o homem, o camponês, as pessoas começam a pensar na mudança individual, numa transformação, na valorização do eu. E os artistas passam a assinar a obra também como uma valorização pessoal deles. E isso é uma mudança marcante do pensamento. Essa obra, por exemplo, que nós muito conhecemos, é uma obra de Leonardo da Vinci, desse período, de 1452 a 1519, onde La Gioconda, é conhecida, né, em 1503 a 1506. Desculpa, aqui eu tinha dito que a obra de Leonardo da Vinci era essa obra nesse período. Não, aqui é o período de vivência do Leonardo da Vinci, tá bom? E essa obra, La Gioconda, é dessa época aqui que ele preparou essa obra. A outra característica é o hedonismo, que é a valorização dos prazeres sensoriais, sentidos, olfato, paladar, visão, audição e tato. O hedonismo, eu diria que é um aperfeiçoamento da obra de Epicuro, do pensamento filosófico de Epicuro, que nós já estudamos lá nas nossas aulas de filosofia. Então, outra característica que é marcante na forma de pensar é que o prazer como finalidade da vida, o culto ao prazer. O homem não era mais obrigado a trabalhar, a sofrer, a viver no sofrimento que o envolvia. O homem agora buscava o prazer como finalidade da vida. Outra característica é comer a melhor carne, beber o melhor vinho, deitar-se na melhor cama, vestir as melhores roupas. Tudo isso era retratado pelos artistas renascentistas. Isso vai, inclusive, influenciar a sociedade como um todo, que começa a pensar numa mudança. Até os próprios homens comuns começam a ver essa mudança no comportamento da elite e começam a buscar também as transformações, a melhoria da sua qualidade de vida. E o hedonismo faz uma oposição ao ascetismo medieval, a não valorizar essas coisas boas que a vida oferece. Então tem aí uma crítica do hedonismo a esse comportamento cético. Entre as últimas características do Renascimento, nós temos o universalismo. O artista renascentista era universal, se destacando em várias áreas do conhecimento, na literatura, na pintura, na arquitetura. Em todas as áreas, esse artista vai ser considerado universal. O maior expoente dessa ideia é Leonardo da Vinci. Essa é uma obra dele, é uma pintura dele, é um autorretrato, ele se pinta, e esse é um famoso, conhecido Leonardo da Vinci, que tinha conhecimento em várias áreas. Né? Então, o exemplo de Leonardo da Vinci, ao lado era pintor, escultor, arquiteto, poeta, engenheiro, entre outras coisas. A última dessas características é o realismo, né, que busca por retratar a realidade de maneira racional, busca a da perfeição nos mínimos e minuciosos detalhes, estudos da anatomia humana através de cadáveres permitiu o aprimoramento das
técnicas dos artistas. Então o Renascimento começou a valorizar a arte, começou a valorizar a transformação, pegar o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico e levar para a mudança no dia a dia da vida dos seres humanos. Então, para encerrar, vamos fazer um resumo. O Renascimento foi um movimento de reforma artística, literária, científica que teve origem no século XIV, na Itália, e se espalhou pelo resto da Europa, e principalmente na Europa Ocidental. Mas ele também vai alcançar outras regiões da Europa. Então, quando a gente tiver que definir ou identificar qualquer obra renascentista, nós temos aqui nesse tópico a época e temos todo o espaço geográfico em que o Renascimento esteve presente. As características que devemos ter em mente quando estivermos na nossa avaliação e nos nossos exercícios para o Enem: racionalismo, experimentalismo, individualismo e antropocentrismo. A literatura vai ter a influência das vertentes humanistas. Porque o humanismo, mesmo não aparecendo aqui nessa relação, ele é, digamos assim, o carro-chefe do Renascimento. É a ideia da valorização humana que representa o Renascimento. Então, nós vamos ter nomes como Maquiavel, como Shakespeare e Luís de Camões, que são escritores que vão começar a registrar a mudança de comportamento da sociedade medieval e a fazer crítica a essa sociedade medieval. Logicamente, isso mostra uma mudança de pensamento e a chegada dos novos tempos modernos. Nas artes plásticas, nós vemos a criação de novos gêneros de pintura e escultura. Agora aqui, a imagem da Pietà tem características físicas humanas. Então, nomes como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo são referenciais porque começam a mudar a forma de se ver a pintura, a escultura, começam a dar um formato humano a essas imagens, aquilo que se vê, aquilo que se quer transformar como imagem daquela sociedade que era medieval e que agora está moderna. Então, esse é um pensamento moderno de ver as coisas. Nas ciências, importantes descobertas científicas como a Terra gira em torno, ao redor do Sol, anéis de Saturno, as manchas solares e os satélites de Júpiter. O avanço científico aqui é na questão do naturalismo. Buscar na natureza a compreensão das funções da física, da química, como é que a natureza pode fornecer conhecimento para a gente. E aí vamos destacar nomes como Nicolau Copérnico, e Galileu Galilei. É claro que a igreja não vai gostar dessa mudança, dessa transformação, desse novo modo de pensar. Nem a igreja e nem a nobreza, porque elas são beneficiadas por aquela sociedade, da forma como aquela sociedade medieval, aquela sociedade feudal está. Vão aparecer questionamentos, vão aparecer resistências a esse novo pensamento. E isso marca os conflitos. O Renascimento traz à tona os conflitos e as divergências daquela sociedade medieval que está sendo desagregada para o surgimento da sociedade moderna. Ok? Nós ficamos por aqui e até uma próxima aula.